Hoje nós vamos iniciar uma nova série de mensagens aqui na igreja. Para quem não está muito habituado, a gente costuma trazer uma série de mensagens no mês, a gente fecha um tema e a partir daí então a gente vai trabalhando durante o mês toda a ideia que é sempre trazida, para essa série de mensagens. E a série que a gente inicia hoje tem como tema Desentulhando o Armário, não é? E aí, a partir então agora de fevereiro, a gente inicia essa nova série de mensagens falando um pouquinho sobre esse tema, Desentulhando o Armário. E eu gostaria de, antes da gente ler a palavra, antes da gente iniciar a nossa meditação, eu queria que você então orasse junto comigo, pedindo para que Deus nos abençoe nesse caminho que nós vamos trilhar agora no mês de fevereiro. Então, peço para você fechar os seus olhos e a gente vai falar com Deus. Senhor, eu peço para que o Senhor abençoe muito as nossas vidas e que, em nome de Jesus também, nós tenhamos o nosso coração abraçado pelo Senhor, de modo que nós possamos desentulhar de nós aquilo que nos tem feito mal. E que esse mês de fevereiro seja um mês propício para isso, para nós. Abençoe-nos e derrama da Tua graça sobre a nossa vida. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Eu vou pedir só para o Caco comentar um pouquinho aqui para mim, Caco, por favor. O tempo às vezes vai passando e a gente vai entulhando muita coisa no armário. E eu acredito que esse não é o mal só da mulher. Eu acredito que esse é o mal da gente. A gente compra uma coisa aqui, compra outra coisa ali, vai comprando e quando de repente um dia a gente abre o armário, a gente tem a impressão de que tudo que está lá dentro vai cair dentro da gente. A gente diz assim, meu Deus, eu preciso arrumar isso aqui. Então a gente precisa parar para arrumar o armário. E aí, arrumar o armário também é um dilema. Porque a gente vai ter que escolher o que é que a gente vai usar, o que é que a gente não vai mais usar, e às vezes a gente tem aquela impressão, A gente tira uma roupa que a gente não usa há muito tempo e a gente diz, nossa, eu tinha essa roupa aqui, não vou dar não, vou ficar. E aí você segura e continua entulhando, porque você guarda para usar e não usa. Então a tendência que a gente tem de entulhar as coisas no armário é muito grande. Então chega um tempo em que a gente vai ter que parar para a gente poder arrumar o armário. Isso vai exigir de mim e de você tempo, coragem para escolher, preparação para a limpeza desse armário e tantas outras posturas que a gente vai ter diante da situação. Eu penso que a nossa vida ela não foge dessa pequena ilustração. Na vida, a gente vai entulhando tanta coisa dentro do nosso coração à medida que a gente vai vivendo. A gente vai entulhando sentimentos mal resolvidos, que precisam ser resolvidos e a gente não resolveu. O tempo vai passando e esses sentimentos ficam lá, acumulando espaço e poeira dentro do nosso coração. À medida que a gente vai vivendo, a gente também pode estar acumulando posturas antigas que permeiam as posturas de hoje. E aí a gente se vê preso a situações que a gente passou no passado e vivendo exatamente a mesma coisa que a gente viveu no passado, porque a gente não se libertou daquilo ainda. A gente vai acumulando palavras que no dia a dia a gente achou
que a gente tinha absorvido as palavras, mas a gente percebe que de fato a gente não absorveu. Elas estão lá, ainda fazendo mal para a gente como um câncer, como uma doença que corrói a gente por dentro todos os dias um pouquinho mais. E a gente achou que tinha resolvido isso, mas resolvemos nada. Tanta coisa que a gente vai guardando. E tudo isso acaba ocupando o lugar de coisas que deveriam, e de fato deveriam estar ocupando lugar no nosso coração. E para isso, eu espero que eu e você tenhamos a coragem, o tempo e a convicção de que de fato tem coisas em nós que a gente precisa tirar. E para a gente arrumar o nosso armário, e obviamente eu não estou falando aí do armário físico da sua casa, mas estou falando do seu coração. Para a gente arrumar o nosso armário, a gente precisa pelo menos 3 coisas. Primeiro, se preparar para a limpeza. Se você não se preparar para limpar o armário, também não vai adiantar. Você precisa estar preparado para isso. Segundo, você precisa ter coragem para jogar muita coisa fora. E terceiro, você vai ter agora espaço para novas realidades após essa limpeza, após retirar todos esses entulhos que estavam dentro de você. Esses são os 3 caminhos que nós vamos trabalhar um pouquinho no mês de fevereiro. Se preparar para a limpeza, ter coragem para jogar isso tudo fora, e aí a gente experimentar novas realidades na vida após essas limpezas. E para a gente então se preparar para a limpeza, eu quero ler com você uma história muito conhecida de Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 19. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 19. Versículos de 16 a 22. Mateus 19, versículos de 16 a 22. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. O que me falta ainda? Disse Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Se preparar para limpar o armário, e quando eu estou falando do armário agora, eu estou falando do nosso coração. Se preparar para essa limpeza é um exercício de olhar para dentro. A gente tem que olhar para dentro. A gente tem que ver a bagunça que está dentro da gente. A gente tem que ver a bagunça que está dentro do nosso coração. E pode ser, é possível, que eu e você não venhamos a chegar numa resposta do tipo, uau, a que ponto eu cheguei? Como é que eu cheguei no ponto
do meu coração ficar tão bagunçado assim? Como é que eu cheguei nesse tipo de vida? A que ponto eu cheguei? Bom, pode ser que nem eu e nem você tenhamos a resposta adequada para poder chegar na conclusão, ou onde foi que a gente se perdeu, onde foi que a gente entulhou, ou quando foi que a gente começou a entulhar um monte de coisa ruim dentro da gente. O negócio é que a gente precisa resolver o que está dentro de nós. E a pergunta é, como é que nós vamos lidar com a nossa bagunça? Bom, para a gente lidar com a nossa bagunça, com a bagunça do nosso coração, existem aí no mundo algumas respostas muito badaladas para a gente poder lidar com algumas crises da nossa alma. Deixa eu citar pelo menos 3 respostas bem badaladas. A primeira, o mundo vai dizer para você, a primeira resposta é, se você quer resolver os seus problemas internos, se você quer resolver a bagunça dentro do seu coração, então você precisa conhecer o caminho da autoajuda. Autoajuda. O que seria a autoajuda? A autoajuda é essa técnica de você ter controle mental e artifícios para você poder conquistar o objetivo que você quer e para você também poder organizar-se interiormente. A autoajuda vai dizer mais ou menos assim, você consegue. Você dá conta de resolver suas crises internas. Interioriza-se e você vai começar a resolver e organizar a bagunça que está dentro de você. Você é dono de você mesmo, você dá conta. Qual é a grande tese da autoajuda? É que dentro do seu interior, você possui todos os recursos necessários para resolver seus problemas internos. E olha, se você for em livrarias, você vai ver que livros de autoajuda são livros muito vendidos. Porque o que as pessoas querem não é apenas conhecerem a si mesmas, mas elas querem resolverem os problemas internos dentro de si. E para isso, eu não preciso recorrer a fora. Eu recorro a mim mesmo, eu olho para o espelho, eu olho para o meu coração e a partir de mim eu resolvo isso. Essa é uma resposta muito badalada nos dias de hoje. Você tem uma segunda teoria, que é a teoria da qualidade de vida. Essa é boa. O que a teoria da qualidade de vida diz? Diz assim, olha, para você resolver a bagunça do seu coração, para você resolver a bagunça da sua alma e do seu armário, você precisa fazer algumas coisas. Por exemplo, faz uma redução alimentar. Procura algumas técnicas de medicina alternativa. Faça exercício físico. Ou então, compre uma casa ou more numa casa onde tem uma rede tranquila na varanda e onde você possua também um quintal bem arborizado. Olha, não é todo mundo que tem condição de ter uma casa assim. Não é todo mundo que tem condição de fazer uma redução alimentar, não é todo mundo que tem condição de fazer exercício físico do jeito que às vezes quer. Tudo isso às vezes é bom. Essas opções da qualidade de vida, elas têm o seu devido lugar na nossa vida e na nossa história, mas elas não resolvem os nossos problemas internos. O discurso da qualidade de vida não vai resolver a bagunça dentro da sua alma e dentro do seu coração. Mas você tem uma terceira opção. Se você quiser, se as outras duas não deram, tem uma outra. A outra é assim, seja o que você quiser. Seja o que você quiser. Qual é a tese dessa afirmação? São aquelas pessoas que para resolverem a bagunça do seu coração,
essas pessoas se entregam aos prazeres ilícitos e abusivos que estão aí de bandeja, servidos nesse mundo afora. E essas pessoas se jogam dentro desses prazeres ilícitos para quê? Como um mecanismo de compensação dessa sensação de que você está organizando o seu interior por conta dessas bagunças. Então, já que você não tem coragem de resolver as bagunças, o que você faz? Você foge delas. Então, eu me caio, eu me jogo nos prazeres ilícitos, eu me abuso neles, porque isso vai me dar uma sensação de trégua. As três alternativas badaladas, elas não resolvem. E sabe por quê? Porque as três alternativas promovem uma única solução. Você ser capaz de organizar o seu próprio coração. E sabe qual é o grande problema dessa teoria? É que nós não damos conta de resolver os problemas da nossa alma. Nós não somos capazes de auto-organizar o nosso próprio coração. E sabe por que a gente não consegue fazer isso? Porque nós somos parciais com os nossos sentimentos. Nós somos totalmente parciais com aquilo que a gente sente. A gente não vai dar conta de lidar com o nosso interior por nós mesmos. Qual é a alternativa que eu trago para você nessa noite? Ou para você que está ouvindo essa mensagem? A alternativa que eu trago é para que Jesus entre nessa história para poder organizar o nosso coração. Jesus precisa entrar em cena. E por que Jesus e não as outras teorias? Simples. Porque Jesus se tornou homem. E o fato de Jesus ter se tornado homem é porque ele sentiu tudo aquilo que eu e você também sentimos. Quando diz que ele se esvaziou da sua glória e se tornou homem como eu e você, se tornou humano como eu e você, é porque ele agora sentiu na pele todos os medos, todas as tentações, todas as angústias que um ser humano sente. Portanto, as três primeiras coisas que eu disse são teorias. E teoria é teoria. Jesus não teorizou. Ele sentiu. E quando ele sentiu, ele promoveu para a humanidade liberdade daquilo que aprisiona o ser humano. E vou lhe dizer, se tem algo que aprisiona o ser humano, é um coração bagunçado. Porque a gente não consegue perceber em que nós estamos algemados. E a história de Mateus capítulo 19, de 16 a 22, a história do jovem rico, é uma narrativa que serve para a gente de bom exemplo. Vamos tentar descobrir nessa narrativa como é que então a gente se prepara para a limpeza do nosso coração. A narrativa diz que, versículo 16, eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Diz a narrativa de Mateus que alguém se aproximou de Jesus, e essa pessoa que chega até Jesus tem um intuito de perguntar sobre a vida eterna. É muito interessante a gente perceber a visão dessa mesma história nos outros evangelhos. O que os outros evangelhos dizem? Os outros evangelhos nos dizem que não foi alguém que se aproximou, foi um jovem. Olha que interessante, em Mateus 19 o título é O Jovem Rico. Mas no início não diz que é um jovem que se aproximou, diz que alguém chegou. Os outros evangelhos vão dizer, um jovem se aproximou.
E além dele ser jovem, ele era rico. Então, as características que a gente olha, quando a gente olha para a vida desse personagem, a gente diz, bom, ele era jovem e tinha muito dinheiro. Mas são duas características muito simples na vida desse personagem. Existem pelo menos mais 4 aqui. Primeira, esse jovem rico, ele era importante. No registro de Lucas 18, diz que ele era de alta posição. Ou seja, ele era uma pessoa muito importante na sociedade, eu não sei que cargo ele ocupava. Não vou aqui fazer conjectura, mas ele era importante. Outra característica, ele era um homem religiosamente de boa conduta. Quando Jesus pergunta para ele sobre os mandamentos, o jovem diz prontamente, eu conheço eles todos. Eu tenho um contato com eles, eu conheço todos os mandamentos. Outra característica muito importante, esse jovem rico, importante e de boa conduta religiosa, ele era reverente. No registro de Marcos, capítulo 10, diz que quando esse jovem chega até Jesus, ele se ajoelha. Ele não fala com Jesus em pé, ele se ajoelha. Mas esse jovem carrega uma outra característica muito importante. Esse jovem é ansioso. Ele tinha tudo aparentemente organizado dentro do seu coração. Ele tinha aparentemente tudo muito organizadinho dentro do seu armário. Mas havia uma preocupação que era capaz de pegar esse armário aparentemente organizado e revirar de cabeça para baixo. A angústia e a preocupação desse jovem era a seguinte: eu vou ser salvo? Eu vou ser salvo? Veja a bagunça dentro dele. Esse jovem tinha tudo, tinha posse, tinha reconhecimento, mas tudo isso que ele tinha não era suficiente para lhe dar paz. Ele estava preocupado ainda com algo além disso. Esse jovem estava perdido. E ele não estava perdido simplesmente pelo fato dele não ser salvo. Ele estava perdido dentro da bagunça dele. E essa pergunta que ele faz para Jesus, o que eu farei para ser salvo, revirava tudo dentro dele, de modo que ele entendia a salvação de um modo equivocado. Como é que esse jovem entendia a salvação? Ele diz assim: mestre, o que farei de bom para ser salvo? O que eu posso fazer de bom? Veja o que ele faz. Ele inverte a história. Esse jovem inverte a coisa. Porque fazer boa obra necessariamente não significa que você é salvo. Fazer uma boa obra não lhe salva. Uma boa obra pode evidenciar a salvação, mas não é garantia dela. Porque o que vem primeiro? O que vem primeiro é a salvação. A boa obra nada mais é do que uma boa consequência de alguém que entendeu o Evangelho e que não vive mais para si mesmo. A conversa que esse jovem tem com Jesus, eles vão conversando e essa conversa vai desembocar nos mandamentos de Deus. E aí Jesus chega para o jovem e diz assim: você conhece os mandamentos? E o jovem vai dizer: conheço. Eu conheço todos os mandamentos. É muito significativo aqui no texto como que Jesus apresenta os mandamentos para esse jovem. Quando o jovem pergunta assim: quais mandamentos? Jesus diz assim, versículo 18: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o jovem responde no versículo 20: claro,
Isso tudo eu estou observando há muito tempo, eu conheço isso tudo. Eu não sei se você percebeu, mas você está dando falta de alguma coisa aqui nos mandamentos? Eu não sei se você percebeu também, ou se você sabe, mas os mandamentos de Deus registrados lá em Êxodo capítulo 20, você tem 2 tábuas da lei. Na primeira tábua, você tem 4 mandamentos, que diz: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e lembra-te de santificar o dia de sábado. Na segunda tábua da lei, você tem os outros mandamentos: não matarás, não furtarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, não cobiçarás. Quando Jesus menciona a lei, qual é a tábua que ele evidencia para o jovem? A segunda tábua. Jesus não menciona a primeira, ele menciona a segunda. Ele diz: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Aqui Jesus faz uma inversão, a gente também não sabe por quê. E aí, no final, Jesus insere uma parte resumindo o mandamento. Ele resume a segunda tábua. Ele diz: e ame o teu próximo como a ti mesmo. Por que Jesus não mencionou a primeira tábua? Por que Jesus, quando vai mencionar os mandamentos para o jovem, ele fala apenas da segunda tábua da lei? Na primeira tábua da lei, os mandamentos aplicam-se na relação homem e Deus. Na segunda tábua da lei, aplica-se a lei na relação do homem para com o seu próximo. E veja como é que Jesus termina a citação dos mandamentos da segunda tábua: ame o seu próximo como a ti mesmo. Qual era o desafio de Jesus para esse jovem rico? O desafio era horizontal. A bagunça no coração daquele jovem era para com o próximo. De modo que a bagunça nessa relação com o próximo afetava a relação dele com Deus. Esse cara estava tão atordoado que ele achava que o problema dele fosse só com Deus. Mas Jesus está dizendo: meu filho, o seu problema não é apenas comigo, o seu problema começa com o outro, porque se você não compreende o outro, você também tem problemas sérios comigo. Quando Jesus e esse jovem, eles conversam sobre os mandamentos, e Jesus já dá a dica para ele e ele não percebe. Jesus menciona a segunda tábua, dizendo: olha, o seu problema começa com o seu próximo. Quando Jesus menciona a segunda tábua da lei, a resposta daquele jovem é pronta, bate e volta. A resposta é: claro que eu conheço. Conheço disso tudo, sei como é que funciona isso. E aí, vem uma frase interessantíssima desse jovem, quando ele diz assim: o que me falta ainda? Versículo 20, tudo isso eu tenho observado, o que me falta ainda? Há um senso na vida daquele jovem de que algo está incompleto na vida dele. Ele tinha tudo, e ao mesmo tempo que ele tinha tudo, ele não tinha absolutamente nada. Porque nem a vida religiosa
polida e organizada que ele tinha era suficiente para ele se sentir completo. É o mesmo caso de um monte de gente que vai para a igreja, que trabalha na igreja, mas se sente incompleto porque não cria vínculo com as pessoas aonde congrega. Aqui. Você pode estar numa igreja, ser membro numa igreja, e você ainda vai se sentir incompleto, porque se você trabalha na igreja, serve a igreja, mas não desenvolve relacionamento horizontal, você está incompleto. Ele tinha tudo, mas não tinha nada. É interessante, né? Porque quando a gente vai entulhando as coisas dentro do nosso coração, a gente não percebe o outro e nem a necessidade do outro. Quando a gente entulha um monte de coisa dentro da gente, um monte de coisa ruim, a primeira necessidade que a gente vê qual é? A nossa. É a minha. A gente acaba se tornando vítima dos nossos próprios entulhos. Nós nos tornamos vítimas de nós mesmos. E sabe o que é mais interessante nesse sentimento do jovem de se sentir incompleto? É que o estar incompleto também estava no jardim do Éden e antes da queda. Quando Deus criou tudo, ele viu que tudo era bom, que tudo era perfeito. Quando Deus criou Adão, viu Adão, ele olha para Adão e diz assim, não é bom que o homem esteja só. Olha que significativo, Adão estava num lugar perfeito, vivendo de modo perfeito, tendo uma relação pessoal e visual com Deus, e não era suficiente. Porque vivendo num lugar bom, perfeito, de modo perfeito, visualmente com Deus, não era suficiente. Sabe por quê? Porque o modus operandi da criação de Deus no homem não se satisfaz apenas na relação vertical. Eu e você também necessitamos dessa relação horizontal. Não adianta você estar na igreja e dizer assim, eu vou buscar a Deus, eu vou orar. Amém. Você pode orar o quanto você quiser, mas você vai ter que ter alguém para pegar na mão, para tomar um café, olhar nos olhos e confessar os seus pecados a Ele, porque você não vai se satisfazer apenas trancando-se no quarto e orando. Você precisa sair do quarto e encontrar alguém com quem você ame, a quem você confia e que vai ser sincero com você. O grande problema é que quando a gente entulha as coisas dentro do nosso coração, sabe o que é que a gente faz em relação ao outro? A gente tranca a porta e a gente não tem mais acesso a ninguém. Já viu isso? Nós estamos tão feridos e tão magoados que ao invés da gente estar perto de alguém, a gente se afasta. E por quê? Porque eu estou entulhado. Porque eu estou cheio. E por estar cheio, eu me afasto, eu me isolo, eu me fecho para o outro. E aí sabe qual é o discurso de quem está entulhado? O entulho de quem está, o discurso, me desculpe, o discurso de quem está entulhado no coração e na alma é o seguinte, eu quero a minha salvação. Ao invés de ele dizer, eu quero a nossa salvação. Eu estou preocupado com a minha salvação. O que eu tenho que fazer de bom para ser salvo? Eu não estou preocupado comigo e com o outro e com o outro. Eu estou preocupado comigo. Eu não estou preocupado com vocês. Com vocês pouco se importa. Estou nem aí para vocês. Porque eu estou tão entulhado, eu estou tão vítima da bagunça que está em mim que eu não tenho olhos para o outro. Eu tenho olhos para mim.
Eu não estou preocupado com a salvação dos outros e com a minha, eu estou preocupado exclusivamente com a minha. E o que a gente vê nesse texto sobre salvação, sabe o que a gente vê nesse texto sobre salvação? A gente percebe que salvação é aqui, e agora. Porque a gente pensa em salvação quando a gente morrer. Não, salvação é aqui e agora. E mais, além da salvação ser aqui e agora, a salvação toca o outro. Quando eu entendo a salvação, então a minha salvação, o meu modo de viver me leva até o outro, me leva a ver o outro. Muda a rota do meu Waze, de mim para mim, e sai de mim para o outro. Mas para a gente poder viver essa realidade, a gente tem que desentulhar o nosso armário de nós mesmos. A gente tem que desentulhar aquilo que nos influencia de modo que nós não temos olhos para quem está do nosso lado. E no caso da história do jovem rico, o que o entulhava e o que o influenciava, de modo que ele não mantinha uma relação saudável de amor para com o próximo, o que cegava ele e o que o entulhava era o dinheiro. E você pode assumir isso ou não, mas o dinheiro pode influenciar o modo como nós vamos lidar com o nosso próximo. O dinheiro pode influenciar no modo como nós vamos lidar com o nosso próximo. Jesus diz no versículo 21, bom, se você quer ser perfeito, o que significa ser perfeito? A palavra aqui no original perfeito é maduro. Maduro. O jovem era importante, ele era reverente, ele tinha uma vida religiosa polida, ele tinha dinheiro a dar e vender. Ele era importante, ele era tudo isso sim, mas ele não era maduro. Maduro para quê? Maduro o suficiente para ver quem está do meu lado. Ele era importante, mas não era maduro o suficiente para ver que a bagunça dentro do coração dele lhe impedia de ver o outro. Sabe por quê? Porque os seus olhos eram iguais os olhos do quadrinho do tio Patinhas, cifrão. A piscina era de moeda. Lembra desse gibizinho? Os mais antigos vão saber do que eu estou dizendo, né? Eu não via, eu não tinha. Eu vejo hoje porque eu vi pela internet, assim, pesquisei. Jesus diz assim, se você quer ser maduro, então você vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e me segue. Bom, o jovem chega para Jesus com o coração bagunçado. O jovem chega para Jesus com o coração bagunçado pela incerteza da vida eterna. E quando ele chega para Jesus, ele abre o armário para Jesus. E sabe o que é que Jesus faz? Toca no armário. Jesus toca no armário. Deixa eu mexer isso aqui então na sua vida. O toque de Jesus é, na vida do jovem, dê tudo aos pobres. Deixa eu mexer isso aqui. Vamos tirar isso aqui, olha, porque se tirar isso aqui vai caber tanta coisa boa aí dentro. O problema daquele jovem é que ele estava tão entulhado de cifrão que não havia espaço para ele pegar o cifrão e dar para o outro. Não havia espaço para oferecer ao outro o que ele tinha.
Não havia espaço para amar o próximo como ele se amava. Porque se ele amasse o próximo como ele se amava, ele então daria para o outro tudo aquilo que ele tinha. O que aquele jovem rico acumulava, e o que eu e você também acumulamos, é sempre alguma coisa que nos interpele. É sempre alguma coisa que vai fazer a gente responder aquilo. No caso aqui é o dinheiro. Olha só. A gente não pode dizer... Tem gente que diz assim, não, porque ter dinheiro não é o problema. Né? O problema é como a gente lida com ele. Será? Será? A Bíblia fala da dificuldade de um rico a entrar no reino dos céus. E é o texto seguinte aqui. Eu não vou ter tempo de abordar ele todo. O texto seguinte é esse. Jesus, quando o jovem rico vai embora, Jesus olha para os discípulos e diz, é mais fácil um camelo passar por um buraquinho de agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ele está aplicando a situação aqui que eu estou expondo hoje. Por outro lado, Jesus não nega a salvação de muitos outros ricos personagens bíblicos. É um caso específico desse jovem. Mas vamos aqui falar da vida desse jovem, dos entulhos dele, que é o dinheiro. E que para muita gente hoje também é. A gente não pode dizer que o dinheiro é neutro. E que a nossa relação com o dinheiro é uma relação neutra. Não, eu não tenho problemas com dinheiro. Não tem? Bom, vamos dizer. Esse papel é neutro. Porque se eu deixar esse papel, se a hora que eu for acabar o culto, eu for lá tomar um cafezinho, e deixar esse papel ali no chão caído, se ninguém catar, se ninguém levar, jogar no lixo, você não vai vir aqui amanhã, na segunda-feira, entrar aqui na igreja, ver esse papel, olhar para um lado, olhar para o outro, assim, pegar o papel, ler, botar no bolso. Não. O máximo que você vai fazer é jogar ele no lixo. Ou ainda, dar uma de curioso, ver o que está escrito no papel que estava lá no púlpito do pastor. Aviso do conselho missionário. O pastor deixou cair. Farei um favor a ele. Vou jogar no lixo. Agora, se eu ir ao café e vou ali pegar minha carteira, alguma coisa, e deixar cair R$50 no chão, e formos embora, no outro dia você aparece aqui no meio da semana, e você vai tomar água e você, um anjo do Senhor. Aleluia! Você vai pegar os R$50 e vai dizer assim, bom, será que é do pastor? Não, não é do pastor. Mas não tem como saber. De quem que é? Vou chegar lá no culto domingo, pedir para o pastor anotar um papelzinho, um aviso. Irmãos, quem perdeu os R$50? Quem perdeu os R$50? Os seminaristas serão os primeiros a levantarem os braços. Eu não podia deixar essa passar. Né, Lucas? Né, Denis? Cadê o Diego? O Diego está bem, Diego. Você vai pegar os R$50, vai dar uma olhada, fala assim, bom, não dá para saber de quem que é mesmo, então o anjo do Senhor reservou esses R$50 para mim, glória a Deus. O papel é neutro. O dinheiro não pode ser neutro porque você tem uma relação com ele. Você tem uma relação com ele. A situação do jovem aqui é específica. Ele não conseguia ver o outro porque estava entulhado de cifrão dentro da sua vida e dentro do seu coração. Não havia espaço para o outro. O nosso entulho pode ser o mesmo. O nosso entulho pode ser o mesmo e pode ser outro. Você pode estar entulhando tanta coisa dentro de você que pode ser cifrão ou pode ser outras coisas. Você pode estar entulhando tanta coisa dentro de você que você vai ser capaz de fazer como esse jovem rico.
conhecer a Bíblia, citar a Bíblia, até orar, levantar a mão nos cânticos, mas você não consegue perceber quem está sentado do seu lado e a necessidade dele. Você vai ser capaz de citar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, como no filme O Livro de Eli. Vai citar tudo, mas não é capaz de sentir a necessidade de quem está junto com você. Por quê? Porque você não vê ninguém, você vê a si mesmo. Você também pode estar entulhando tanta coisa em você, ou nós podemos estar entulhando tanta coisa dentro do nosso coração, que por outro lado a gente também pode estar, nós não seremos capazes de percebermos ou de reconhecermos Deus perto da gente. O nosso problema pode estar tanto na primeira tábua da lei, quanto na segunda tábua da lei. O fato é que Jesus é capaz de tocar na nossa bagunça, e quando Ele toca, Ele revela qual é o grande problema da bagunça do nosso coração e da nossa alma. A grande questão é que depois, quando Ele revela, o que é que nós vamos fazer a seguir? O que é que eu e você vamos fazer quando a gente descobre o que nos impede de ver o outro, de ver a Deus e de ver o mundo na ótica de Jesus? Versículo 22 diz que depois que Jesus falou essa palavra dura, depois que Jesus colocou o dedo na bagunça da alma e do coração daquele jovem, diz o texto que aquele jovem, sendo dono de muitas posses, saiu triste. O original diz que ele saiu com o semblante caído. E o sair triste pode muito nos ensinar hoje. Triste, porque o arrumar o armário implica em a gente deixar tudo aquilo que a gente entulhou. E às vezes nós acreditamos que a nossa vida é resultado daquilo que a gente entulha. Você acredita tanto na sua amargura que hoje você se tornou uma pessoa amarga. Você acredita tanto que quem te sustenta é o seu cifrão, que se tirar isso de você, você morre. Triste, porque a gente acha impossível viver sem aquilo que a gente guardou dentro do nosso coração. Esse jovem pode ser tudo. Ele pode ser tudo. Mas você chamar ele de mentiroso, você não pode. Porque ele foi sincero. Ele foi embora. E a gente não sabe qual foi o desfecho da história dele. Esse jovem pode ser tudo, menos mentiroso. O jovem sai de cena triste, porque ele descobriu aquilo que o impedia de amar o próximo como a ele mesmo. E quando ele descobriu isso com Jesus, ele toma uma decisão. Sabe qual é a decisão do jovem? Viver entulhado em mamon. Viver entulhado em mamon do que ser livre em Cristo. Viver entulhado e preso no ter para ter, do que ser livre para ser e necessariamente não ter aquilo que eu quero. A gente precisa aprender a tomar algumas decisões na vida quando nós estamos dispostos a andar com Cristo. Ou a gente vai deixar que o Senhor arrume a nossa bagunça interna e tire o que precisa ser tirado, para a gente então poder ver um novo mundo, para a gente poder ver o outro e dizer assim: nossa, você passa as mesmas coisas que eu e pior do que eu. Não, eu vou fazer alguma coisa.
tirar esses entulhos para a gente perceber que o centro do universo não somos nós. Essa é uma decisão que você pode ter hoje. Ou você vai acreditar que aquilo que você entulha no seu coração é único e é suficiente para você viver a vida que você deseja. E eu preciso dizer que para abrir o armário e deixar Cristo tirar o que precisa ser tirado, nós precisamos ter coragem. Nós precisamos ter muita coragem. A coragem que faltou para esse jovem rico pode ser a coragem que toque você hoje. A coragem que faltou para aquele jovem rico será a coragem que nós vamos ouvir na semana que vem. Sobre ter coragem, então, para a gente dizer para o Senhor, então, Senhor, então tira isso. A gente pode ter medo, mas a gente cantou um cântico aqui antigo e bonito, que diz que quando a gente ouve o nome de Jesus, os nossos medos se dissipam, porque a gente lembra em quem a gente confia e quem pode de fato nos dar vida e organizar a nossa vida, tendo a vida de Jesus em nós. Acho que a gente pode terminar o culto cantando mais uma vez, pelo menos mais uma vez, essa música, pedindo para que Deus nos ajude a nos prepararmos para a limpeza. E que a nossa história seja uma história diferente da do jovem rico. E nós não venhamos a ficar entulhados em tudo aquilo que nos trava para olhar para o próximo, mas que nós estejamos prontos para abrir o nosso armário e o nosso coração para quem de fato nos organiza. O Ministério de Música pode vir nos auxiliar aqui. A gente focar. Vamos ficar em pé para a gente cantar mais uma vez? De ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, for de paz tu de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome,
tocar em nós e desentulhar o nosso coração de tudo aquilo que nos impede de perceber que a salvação é agora, de tudo aquilo que nos impede de olhar para o nosso próximo e de saber que o Senhor é Deus e nos sustenta. Ó Deus, desentulha do nosso coração todo esse mal. Reorganiza, Senhor, a nossa vida e que possamos ser livres e termos coragem para viver essa liberdade que só o Senhor nos oferece. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, ajudando você, e que o Senhor possa desentulhar da sua alma todo o mal, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe muito a sua vida em nome de Jesus.